Bom, pessoal, então na última aula nós finalizamos o exercício 3.1 e agora a gente vai resolver o 3.7, certo? Depois disso a gente vai trabalhar o capítulo 4 do livro do Porto, que é Sistemas Hidráulicos de Tubulações, certo? Então a gente vai ver uma parte teórica e aí trabalhar também alguns exercícios sobre isso. Depois a gente vai ver sistemas elevatórios, com isso a gente fecha a parte de conduto forçado e já entra na parte de conduto livre, tá? Então vai ser bem rápido aí, por isso que a gente não consegue trabalhar tantos exercícios, ok? Bom, o exercício 3.7 está no material que eu mandei para vocês da aula passada, e aí tem algumas informações. Então fala que tem uma instalação hidráulica predial que está em um plano vertical aqui e é toda em aço galvanizado novo com diâmetro de 1 polegada e é alimentado aqui por uma vazão de 2 litros por segundo de água, tá? Ele fala dos cotovelos, que são de raio curto, e também fala dos registros de gaveta, que são esses dois aqui que nós temos, certo? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 cotovelos e 2 registros de gaveta. Então a pergunta é: qual é esse comprimento aqui, ó? Qual é esse valor de x, tá? Para que as vazões que saem aqui, ó, pelas extremidades A e B lá em cima sejam iguais, ok? Então a gente precisa aí levantar essas informações. Então os acessórios que ele nos fornece, porque a gente vai precisar calcular uma perda então localizada em função disso, tá? Então o que a gente entende? Que desses 2 litros por segundo, metade vai para cá e metade vai para cá, certo? Então é essa a interpretação que a gente faz. Então inicialmente a gente lista as informações ali que são importantes, ok? Então eu tenho lá um material que ele fala que é aço galvanizado novo. Então, lá na tabela do livro do Porto tem lá no livro tem essa tabela que mostra a relação entre o tipo de material e a rugosidade absoluta equivalente, que ela é dada em milímetros, certo? Como ele fala aço galvanizado novo, a gente tem duas opções ali, com e sem costura, ok? Então a gente tem valores que variam em tese de 0,06 a 0,20, tá? E um valor que é comum aos dois, o valor de 0,15, ok? Então a gente pode adotar essa rugosidade absoluta equivalente a 0,15 milímetros, ok? Voltando ao enunciado, temos lá o diâmetro de 1 polegada. Diâmetro de 1 polegada equivale a quantos metros? Quanto que dá 1 polegada aí? Oi? Não, 1 polegada tem quantos metros? Essa é a pergunta, Quanto? Uma polegada tem 0,025 metros. Lembra? 1 polegada, 25,4 centímetros? Entendi. Depois você me mostra então. Porque aqui uma dúvida que eu sempre tive, por que a gente fala cano de 3/4 aquele pequenininho de 25 milímetros, só que 3/4 está 25 milímetros? Ele 25 milímetros é um cano polegado. É isso que eu estou falando, Tem alguma coisa, às vezes é de interna. É alguma coisa que eu vou comprar um perguntar. Certo, então tem 0,025
metros, tá? Essa questão a gente observa, diâmetro interno e diâmetro externo da tubulação. Isso de fato existe, né? E ainda mais aqui que eu preciso considerar a rugosidade. Quando eu falo rugosidade é da parede interna da tubulação. Mas esse diâmetro aqui é considerando o diâmetro interno. É o diâmetro útil que eu tenho, tá? O diâmetro que está disponível ali para a tubulação. Mas depois me mostra esse valor de... Tá, beleza. Mas isso aqui é a nossa referência, tá? Uma polegada, 0,025 metros. Beleza. O que mais que ele tem de informação ali? A vazão. Então ele fala que eu tenho uma vazão de 2 litros por segundo, certo? E aí ele quer saber o valor de X. Então o que a gente precisa observar? Eu tenho perdas distribuídas e tenho perdas localizadas, certo? Então a gente precisa fazer um somatório aí dessa perda total que eu tenho no sistema para saber qual seria aquele valor de X ali, que é aquela altura. Então a altura ali que é o que a gente precisa saber. Uma altura dada em metros aí, certo? Beleza. Então o que a gente tem aí? Eu sei que vazão, colocar aqui como primeiro passo, digamos assim, tá? A gente precisa calcular a velocidade que está passando ali por essa tubulação, certo? Então eu sei que velocidade é a mesma coisa que uma vazão dividido por uma área, concorda comigo? Equação da continuidade aqui, certo? Então é isso que a gente tem. Qual que é a vazão que nós temos? Como ele fala que é 2 litros por segundo e precisa chegar a mesma vazão no ponto A e no ponto B, então a gente precisa considerar que você tem que chegar à metade, como se eu dividisse por 2 essa vazão, certo? Então eu tenho 1 aqui dividido pela área da minha tubulação, certo? Π vezes 0,015 ao quadrado dividido por 4, ok? Então essa velocidade aqui vai ser de quanto? Qual vai ser essa velocidade aqui? E aí nesse caso a gente entende que essa velocidade é a que está descendo sentido A, descendo lá também, indo para o sentido B e indo para o sentido A, certo? Então, 1, que é a minha vazão, dividido por πd ao quadrado, dividido por 4, vai me dar quanto de velocidade aqui? Eu só vou colocar uma observação aqui, tá? Que aqui é a metade. Boa noite, Zé, tudo bem? Tranquilo. Ah, tá, detalhe, né? Tá, litros por segundo aqui, ó. Né? Esqueci desse detalhe aí. Não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, transformando aí 1,010 a menos 3. Nossa, não, me desculpa, ó, tô fazendo tudo errado, porque aqui não é rugosidade, aqui é diâmetro. Por isso. Ai, tô viajando aqui, ó. Ó, vou colocar a fórmula aqui, ó. Vazão dividido por πd ao quadrado sobre 4, tá? Então eu tenho aqui π vezes 0,025, não é rugosidade ainda, ao quadrado. Aqui dividido por 4, aqui a minha vazão
em metros cúbicos por segundo. Agora sim. Ah, isso aí. Então, 2,04, tá? 0,37 metros por segundo. Beleza. Próximo passo, a gente precisa calcular. Eu preciso saber qual vai ser o valor da minha... Eu não tenho fator de atrito aqui, certo? Então, para essa velocidade, qual vai ser o meu valor do fator de atrito, tá? E aí, para usar o fator de atrito, a gente pega lá a equação, tá lá do capítulo 2, tá lá na página 45, que é a equação para calcular escoamento turbulento uniforme, que é 1 dividido pela raiz do fator de atrito, tem aí, menos 2 vezes o log da rugosidade, dividido por 3,71 vezes o diâmetro, mais 2,51, dividido pelo número de Reynolds vezes a raiz do fator de atrito. Eu estou procurando essa equação até agora. Foi lá que você usou para resolver o B do outro exercício, não foi? Isso. Que eu coloquei, acho que eu até deixei essa observação durante a aula passada. Eu falei, ó, se eu não passei essa para vocês, tem essa equação aqui também. Tá lá na página 45, desculpa. Nenhuma. É porque uma, eu tenho aqui, ó, o fator de atrito, ele aparece 2 vezes, né? Na fórmula de Darcy, o fator de atrito, ele já está isolado. A equação em função do fator de atrito. É, basicamente isso. Então, vocês têm aí que o fator de atrito é 0,25 dividido... Esse que a gente usou, não foi? No último exercício? Swame Jane. Isso. Cálculo do fator de atrito. Beleza. O fator de atrito aí, ele depende do diâmetro e ele depende da minha do número de Reynolds, certo? E também da rugosidade. Então, rugosidade, diâmetro e número de Reynolds. Para a gente poder calcular o número de Reynolds, o que eu preciso? Velocidade, diâmetro e viscosidade. Número de Reynolds é... velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática da água, certo? Essa fórmula aí a gente usou no exercício anterior. Beleza. A diferença do anterior que você fez uma forma, depois você fez com a outra, deu pouquíssima diferença. No exercício anterior? Não, mas a gente... pode falar. O valor por Darcy no A deu 0,0321. Depois do B você calculou por essa forma e deu 0,034. Isso mesmo, exatamente. É para dar próxima, talvez. É, isso aí. As fórmulas aí são bem parecidas, é que a diferença é que o outro está em função só do fator de atrito, tá? Mas dá na mesma aí, certo? Quanto é o nosso valor de velocidade? Nós calculamos aqui 2,04, não é isso? 2,04 vezes o diâmetro, que é 0,025, dividido pela viscosidade cinemática da água, que é 10 a menos 6, certo? Esse valor que nós temos aí. Então, a gente chega aqui num número de Reynolds de quanto? Isso. Tá? mil aí de número de Reynolds. Aí sim a gente vai utilizar agora a equação de Swame-Jane para poder calcular o fator de atrito, certo? Que é essa aí que vocês têm. O fator de atrito é igual a 0,25 dividido por tudo isso aí embaixo. Então, a gente tem o fator de atrito aqui. Vou colocar aqui a parte de baixo. O log
da rugosidade dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9, tudo isso ao quadrado, certo? E aqui em cima 0,25, ok? Então, fazendo a substituição dos valores, a gente tem aqui embaixo que o log, a minha rugosidade ali, ela tá 0,15 milímetros, certo? E aí, o que a gente pode fazer? Eu tenho duas opções. Neste caso, eu posso trabalhar com 0,15 milímetros, desde que eu trabalhe com diâmetro também em milímetros. Ou eu posso converter 0,15 em metros, já que o meu diâmetro está em metros. Concordam comigo? Então, isso aqui, 0,15 milímetros, é igual a 0,0015 metros, certo? E 0,25, eu tenho 25 milímetros aqui. 150. Tá? Eu posso trabalhar dessa forma aí. Então, como já está em milímetros ali, eu vou pegar 3,7, o meu diâmetro 25, a minha rugosidade 0,15, mais o número de Reynolds, que foi 51.000, elevado a 0,9, e eu tenho 5,74 que divide tudo isso, elevado ao quadrado, e isso aqui 0,25, certo? Então a gente vai chegar aqui a um fator de atrito de quanto? Deixa eu só logar aqui, senão dá ruim. Trinta e quatro? Isso aí, é 0,0
34, certo? Chegaram a esse valor aqui? Bom, com esse valor, então, a gente consegue chegar no cálculo da perda de carga localizada e depois da perda de carga distribuída, certo? Aí eu passei aí para vocês a equação da perda de carga unitária, metro por metro, que leva em conta o fator de atrito, certo? Então a gente tem aqui que a perda de carga unitária, metro por metro J, eu tenho 0,0827 vezes o meu fator de atrito, vezes a minha vazão ao quadrado, dividido pelo meu diâmetro elevado à quinta potência, certo? Então, o nosso J, 0,0827, o nosso fator de atrito, 0,034, a nossa vazão ali, 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, tudo isso dividido pelo nosso diâmetro, que é 0,025 metros. 0,025 metros elevada à quinta potência, certo? Então, a nossa perda de carga unitária aqui vai ser quanto? Isso. E depois o 7. Tem alguma coisa que vira 8? Qual que é a unidade aqui? Metro por metro. Perda de carga unitária aí, certo? Aí agora a gente tem uma tabela lá do livro que está na página 86, que está até no slide aí que eu coloquei para vocês. Eu vou só voltar ela aqui. Deixa eu achar aqui. Eu tô me confundindo com essas formas. Vamos usar essa forma agora. Jesus. Por que não usa de rasa em Williams? Porque ele não falou pra gente usar, não, brincadeira. Porque depende do que eu tenho de informação. Mas onde você tirou essa fórmula aí? Qual fórmula? Essa aí. Fórmula da perda de carga unitária. Não tem aí? Não? Dá uma olhada aí, passada ou retrasada? Ah, mas não dá essa conta da lousa pra mim, isso aí. A gente resolveu algum exercício. Não tá essa? Então já anota aí, porque essa é uma fórmula que a gente vai usar bastante. No slide não tem, porque o slide é perda localizada. Não é politose, é de rasa Williams. Para distribuída. No slide não vai ter, porque o slide é perda de carga localizada. Certo? É o que está no caderno algumas aulas atrás aí. Se não tiver, então pode anotar. Que essa aqui é a fórmula para cálculo de perda de carga unitária, metro por metro. Não, mas se eu quiser usar a rasa do podia. É que eu não tenho coeficiente, não sei. Isso, exatamente. Mas se eu tivesse, daria a mesma coisa também. Em tese, sim. Então é isso que a gente precisa observar. É porque o C de Hazen-Williams é diferente do F de fator de atrito,
São coisas diferentes. Entendeu? Uma coisa é fator de atrito, que ele dá uma ideia de velocidade lá, tá? E a perda de carga na forma do raso também é perda metro por metro, não é? Não. Não? Qual que é essa então? Estou confundindo tudo. É só metros. Ela não é metro por metro? Não. De Hazen-Williams que vocês... É da aula... A gente fez exercício na aula 2, foi isso? Deixa eu ver aqui quando que eu... Porque eu lembro que teve uma aula que a gente listou várias equações. E aí, pra mim, que eu tinha passado essa pra vocês metro por metro aí. Pois é. Então, o Zé tá de conta prova. Deixa eu ver. É assunto da aula 2. Deixa eu achar aqui as tabelas. Tá certo. A de Hazen-Williams também é metro por metro. Mas a diferença é que ele depende tanto da vazão, igual aquela ali, mas depende do C, que o C é um outro valor tabelado. Os nossos fatores de atrito são valores muito baixos. O C normalmente é mais de 60, 80, 100, enfim. Qual é o nome desse pessoal aí? Tem um nome disso aí? Deixa eu achar aqui. Vamos batizar de zero, então. Cálculo de perda de carga unitária. Deixa eu ver de que dia que foi esta. Perda de carga unitária. Eu acho que a gente resolveu algum exercício. Estou tentando lembrar aqui. Isso. Mas essa fórmula tá aí, não tá? É que a de Hazen-Williams ela leva em conta o C de Hazen-Williams. E a gente não tem aqui o coeficiente de rugosidade, que é em função do tipo de material da tubulação. Essa fórmula. Se eu não passei para vocês, então anotem, por gentileza, porque vazão. Perda de carga unitária. Deve ter, acho que era algum exercício que a gente resolveu. Isso, o esbate, isso. Que é a perda de carga, que é em função do fator de atrito, comprimento, diâmetro, velocidade e a gravidade. Depois eu passei a de Hazen-Williams, que é em função do C, da vazão e do diâmetro. Passou de atrito do Sway. De Sway-Jane, isso. Então, anotem essa aí se vocês não tiverem. É cálculo da perda de carga unitária, que nada mais é que o nosso ΔH dividido por L, tá? Então, por isso que a gente tem isso aí. Beleza. A tabela 3.6 referente aí aos comprimentos equivalentes, tá? Então, o que a gente tem lá? Cotovelo de raio curto, certo? Fórmula de cotovelo de raio curto. Aí eu tenho o diâmetro equivalente é 34, tá vendo? Eu tenho a equação e eu tenho o comprimento equivalente lá, o LE sobre D, tá? Então, cotovelo de raio curto, 34. E do registro, quanto é? Então, eu vou anotar aqui, ó. Seria o nosso item 5, tá?